Antes de iniciar a pregação, eu gostaria que todos olhassem aqui para a imagem da Santíssima Virgem Maria. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora passe à frente de todo esse momento de pregação, que ela vá preparando os nossos corações para receber a palavra de Deus. Nossa Senhora, eu te peço que a Senhora passe à frente de cada casa, de cada família, de cada coração que está aqui hoje. Vá preparando essa terra, minha mãe, para que a semente seja semeada, para que a semente encontre uma terra boa, minha mãe, eu te peço, por favor, interceda por essa pregação, que tudo que eu fale, minha mãe, venha de Deus. Cala a minha boca se eu for falar alguma coisa que não for do coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu fiquei na dúvida. Tudo bem com vocês? Que bom, todo mundo veio aqui passar frio, né? Juntinho, que bom. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Joyce Zucchi da Cruz, eu sou casada com Jeff, tenho 4 filhos, um no céu, a Maria Catarina de 3 anos, a Maria Luísa de 2 anos e o Antônio José de 1 ano. Sou consagrada de aliança aqui da comunidade Palavra Viva e eu acho que é isso. Tem muito mais para falar, né? O tema que foi passado para eu pregar hoje para vocês é Jesus, a palavra encarnada. Nós entramos no mês de setembro, conhecido também como o mês da Bíblia. E sabe por que a Igreja Católica incentiva tanto eu e você para que a gente comece a criar uma intimidade com a palavra de Deus, para que eu e você começamos a nos aproximar da palavra de Deus. Sabem por quê? Porque criando, irmãos, essa intimidade com a palavra de Deus, se aproximando cada vez mais da palavra de Deus, eu e você nos aproximamos de Cristo, de Jesus, porque é Ele a palavra encarnada. É Ele o verbo que se encarnou, é o verbo que se fez carne. Então, quando eu me aproximo da santa palavra de Deus, da sagrada escritura, ao mesmo tempo eu estou me aproximando do próprio Cristo. Por isso, irmãos, a sagrada escritura é valiosíssima para nós. Por isso a palavra de Deus tem poder. Por isso, irmãos, que às vezes eu fico braba, chateada, porque nós católicos não damos o devido valor que a sagrada palavra de Deus merece. A gente não tem noção do poder que a palavra de Deus tem. A gente não tem noção do poder daquilo que tem contido aqui dentro, tem para fazer na nossa vida. O poder que ela traz por si só, nós católicos não temos essa noção, mas muitas vezes pessoas de outras seitas, de outras denominações, usam isso aqui para fazer rituais, onde eles cospem, eles botam fogo, eles esfaqueiam, eles rasgam, eles pisam, para tentar denegrir o que isso aqui vale. Ou seja, irmãos, eles têm noção do que isso aqui vale e eu e você não temos. Eles fazem isso aqui para machucar o nosso Deus, porque eles sabem que é o verbo encarnado. E eu e você, a nossa Bíblia, está lá na estante de casa, fechada, empoeirada. Ou aberta no Salmo 90, sem nunca ter passado para a folha do lado. Irmãos,
A igreja pede. A igreja, sendo uma mãe, sabe o que é bom para nós? E se ela pede, vamos nos aproximar, nos deleitar da palavra de Deus, é porque isso aqui é valioso para mim e para você. Olha para o irmão do lado e fala assim, ó, a palavra de Deus é valiosa para mim e para você. Todos nós aqui somos cristãos, certo? Cristão significa um seguidor de Jesus, um pequeno Cristo, ou outros vão falar até um outro Cristo. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai seguir uma pessoa se a gente não conhece ela? Como é que eu vou dizer que eu sou seguidora de Jesus, se muitas vezes eu não faço a mínima ideia de quem seja esse Jesus? Quem Jesus foi? O que ele falou? Como ele era? No que ele acreditava? A quem ele servia? Como ele se comportava? Como que eu vou saber quem era Jesus? Como era Jesus? Lendo a palavra de Deus. Aqui eu vou descobrir quem era Deus, quem era Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui eu vou descobrir. Aqui é o manual do cristão. É a palavra de Deus, irmãos. O problema é que, às vezes, a gente tem preguiça até de ler um anunciado. A gente tem preguiça de ler, irmãos, um comunicado. Como que a gente vai conseguir parar para ler a palavra de Deus? Como que eu vou parar para ler, para entender quem foi Deus, o que Ele quer de mim, qual é o propósito dEle na minha vida? Às vezes a gente sofre, chega no fim da vida falando, eu não sei o sentido da minha vida, eu não sei para que eu vim a esse mundo, minha vida está passando e eu não me entendo. Você não se entende porque você não para ler aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, aquilo que é sonho de Deus para a sua vida. Irmãos, a gente foi perdendo o gosto pela leitura. A gente passa horas na frente de uma televisão. Quanto que dura aí um jogo de futebol? O quê? Umas 2 horas? 2 horas? Não é problema nenhum para um homem que gosta de futebol ficar 2 horas na frente da TV. Quanto que dura uma novela da Globo? 1 horinha, será? Não faço ideia, mas deve ser isso. Tem mulher que é viciada, não perde um capítulo. Mas não para ler a palavra de Deus. Você já foi perceber, notar quanto tempo você gasta rolando os reels do teu Instagram? Mas não para ler a palavra de Deus. Irmãos, o jogo de futebol, a novela, as séries, os filmes, os reels, os stories, não vão preencher a sua alma. Pelo contrário, você vai se sentir, após desligar aquilo dali, após desligar o seu celular, você vai sentir um vazio interior. O que eu fiz com o meu tempo? Chega a dar raiva. Você sente raiva de você mesmo quando você olha o tempo que você perdeu. Mas quando é para a gente se aproximar, quando é para a gente se entregar, se aprofundar naquilo que vai preencher a nossa alma, irmãos, vem a preguiça. Aí aparece coisa, aí a gente vai e resolve limpar o guarda-roupa. Tá lá 6 meses não limpa. Aí essa só, tem que limpar o guarda-roupa. Aí aparece tudo, irmãos. O que tem sido a prioridade na sua vida? Qual tem sido a prioridade?
lá na sua casa. A prioridade, irmãos, tem que ser a palavra de Deus. Quem trouxe a palavra de Deus aí, levanta a sua palavra. Quem trouxe o celular, levanta a mão. Ninguém trouxe o celular? Esse povo aqui, ninguém trouxe? Uma salva de palmas para eles aqui. Vou acreditar em vocês. Irmãos, a gente não sai de casa sem isso aqui. Se sai, às vezes a gente volta para pegar. Ai, esqueci meu celular, dá a volta na quadra inteira, ou dá a volta, já está lá na saída do bairro e volta para buscar o celular que esqueceu. Mas às vezes para vir num grupo de oração, onde você sabe que a gente vai falar disso aqui, a gente vai ler disso aqui, a gente esquece ou faz questão de não trazer. Isso aqui alimenta a alma. Isso aqui alimenta a carne. O que você quer alimentar na sua vida? Por isso, abra comigo. Lá em 2 Timóteo, é um livro lá no finalzinho da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo do 2 ao 4. 2 Timóteo. Essa água aqui é de agora? Ah, tá. Amém? Misericórdia? Espera mais um pouquinho então. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4. Na Bíblia Ave Maria, alguém passa o número aí, fazendo favor? 1523 na Bíblia Ave Maria. Amém, povo de Deus? Amém. Diz assim a santa palavra de Deus. Proclama a palavra. Insiste no tempo oportuno e no inoportuno. Refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que, sentindo um comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Palavra do Senhor. Dê um beijo aí na sua palavra. Irmãos, o que essa palavra de Deus nos traz hoje é muito sério e muito real nos dias de hoje, irmãos. A gente vê uma multidão de católicos se perdendo em outras doutrinas, se perdendo em outras religiões. Não é brincadeira, irmãos, o nível de sincretismo religioso dentro da Igreja Católica. Católicos que se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo vão no centro espírita. Católicos que se dizem católicos, mas ao mesmo tempo vão num terreiro de umbanda. Católicos que se dizem católicos, mas ao mesmo tempo, no final do ano, tá lá pulando 7 ondinhas. Católicos que se dizem católicos, mas ao mesmo tempo ficam ouvindo música que canta para Iemanjá. Se dizem católicos, mas ao mesmo tempo se contaminam com a mentalidade protestante, onde pregam contra a devoção à Santíssima Virgem, aos santos. Irmãos, como que eu e você não vamos nos perder no dia de hoje? Como que eu e você não vamos apostatar da verdadeira
partir do momento em que eu e você se aprofundar, se aproximar da santa palavra de Deus. Irmãos, a Igreja Católica, ela tem 3 pilares que se equivalem. Os 3 pilares têm a mesma força. São eles: a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição da Igreja Católica. Formam o tripé da nossa fé. É o sustento, é onde a gente se ampara. É onde a gente pode confiar, é onde eu posso deitar sobre a Sagrada Escritura, sobre a tradição da igreja e do magistério e ter a minha consciência tranquila de que eu estou seguindo os caminhos do Senhor. Ali não tem erro. Não tem erro. Padre pode errar, freira pode errar, padre pode falar besteira, freira pode falar besteira, missionário pode falar besteira, pregador pode falar besteira, mas a palavra de Deus não fala besteira, o magistério não fala besteira, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição não fala besteira, irmãos. Como que eu não vou me deixar levar pelas mentiras desse mundo? Como que eu não vou cair em qualquer lorota que me contam? Ah, mas o Deus deles lá também faz milagre. Ah, mas eu fui lá no terreiro e também recebi a graça. Ah, mas eu fui lá não sei aonde e também aconteceu o extraordinário, irmãos. Lá no Antigo Testamento, quando Deus falou assim para Moisés: Moisés, pega o teu cajado e quando tu chegar lá na frente do faraó, tu joga o teu cajado no chão que ele vai virar uma serpente para você impressionar o faraó. Vai ser eu vou mostrar o meu poder lá. Moisés fez isso, foi Moisés e Arão. Chegaram na frente do faraó, soltaram lá o cajado, virando uma serpente, todo mundo ficou: nossa, oh, o poder de Deus. Depois, o faraó não ficou contente com aquilo, foi para até os seus sacerdotes lá, um tal de Janes e Jambres. E os caras, eles fizeram a mesma coisa. Eles conseguiram transformar o cajado em cobra. E falar assim: tá aí, ó, se Deus não é de nada. Que a gente fez a mesma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque o mal também faz encenação. O mal também quer tirar uma casquinha, quer se aparecer. O problema é que depois a paga vem. A conta vem. E não é gostoso de ter que pagar o diabo. Não é fácil pagar as obras do mal. A consequência vai vir inteiramente sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, sobre as suas futuras gerações. Não é o caminho mais fácil que a gente tem que buscar. Às vezes a gente vem aqui, reza, pede o milagre, pede a graça, pede o poder de Deus. Não acontece numa semana, não acontece na outra semana, não acontece na outra semana, aí desiste e vai buscar a graça lá no terreiro. Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, não faz as tuas vontades. Ele faz a vontade dele. Por que isso, Joyce? Porque ele sabe o que é melhor para você, você não sabe. Você não sabe o que é melhor para você, você pode até achar, você pode querer muito uma coisa. Mas Deus, onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo, irmãos, o que já vai acontecer lá na frente. Ele sabe que aquilo que você quer hoje não é bom para você. E a gente vai se deixando levar pelas mentiras. Ah, porque lá acontece isso, porque lá acontece aquilo. Quem entra lá fica rico, quem entra lá não sei o quê, e um monte de coisa. E a gente vai atrás só de grandeza, de grandeza, de grandeza. E esquece a verdadeira igreja, que é a igreja da cruz. Onde tem grandeza ali, irmãos?
Cristo crucificado. Essa ali é a maior grandeza, é a maior prova de que Ele é Deus. Nenhum outro Deus, irmãos, se entregou na cruz por nós. Nenhum outro Deus morreu por mim e por você. Nenhum outro. Como me aproximar desse Deus, Joyce? Se aproximando da Sagrada Escritura. Criando intimidade com a palavra de Deus. Se os outros querem fazer as outras coisas, irmãos, se os outros querem frequentar esses lugares, querem professar fé diferente da nossa, irmãos, o problema é deles. Aqui eu falo para católicos. E como católicos, vocês têm que tomar uma decidida, como diz Santa Teresa d'Ávila, uma determinada decisão. Ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno, já diz a palavra de Deus, ele vomita. Então hoje você tem que tomar uma decisão. Se você quiser fazer parte da única e verdadeira igreja de Cristo, então se torne de fato um católico de verdade. E honre aquilo que o catolicismo professa. No mesmo livro ainda ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 a 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos forjando. Ela vai nos modelando. Ah, Joyce, mas eu não leio porque me falaram que se eu começar a ler demais a palavra de Deus, eu posso ficar louca. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Não presta, Joyce, lê muito a Bíblia, porque dizem que tu fica doido. Doido de amor por Jesus, irmãos. Maluco de amor por Jesus, maluco por viver uma vida de santidade. É isso que vai acontecer, irmãos. Agora, o que não pode acontecer, irmãos, é a gente usar da palavra de Deus como uma consulta assim de horóscopos. Vocês já viram isso? Aquela pessoa assim que não reza, acorda, eu vou ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Aí sem fazer nenhuma oração, sem se interiorizar, sem pedir o Espírito Santo, sem nada, eu vou ver o que Deus tem para falar. Pá! Aí cai lá, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já pensou? Tu não ia dormir esse dia, né? É isso que acontece quando a gente usa da palavra de Deus como uma moeda de troca, como algo blasfemo, sabe? Que não tem nada a ver com aquilo que é. Deus fala conosco quando a gente abre uma passagem, fala, irmãos. Mas aí tem todo um processo. Você se interioriza, você silencia, você reza, você pede para Deus falar com você, você pede a presença do Espírito Santo, pede para Ele direcionar todo aquele momento. Nem sempre vai abrir assim uma passagem. Às vezes Deus vai falar para você qual é a passagem para você ler. Deus vai te incomodar. Na passagem. Joyce, abre lá em Isaías 43. Aí você vai lá e abre. Agora, não é uma brincadeira, irmãos. Não é uma brincadeira. A palavra, ela é para ser meditada.
A palavra ela é para ser ruminada. Você sabe o que é ruminar? A vaca, quando come, ela enche a boca de mato, mastiga, engole, e depois que engole, ela volta de novo, meio que regurgita um pouquinho, volta para a boca o mato, e ela fica mastigando aquele mato de novo, engole, volta, mata de novo para a boca, e fica mastigando mais um pouco aquele mato, que já foi e voltou umas 3 vezes, irmãos. A gente tem que ruminar a palavra de Deus, irmãos. Eu vou ler essa palavra, eu vou meditar ela, eu vou voltar nela de novo, eu vou meditar, eu vou voltar nela de novo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é nova. Sempre tem algo novo, irmãos. Você lê uma palavra hoje, você entende uma coisa dela, Deus fala uma coisa contigo através daquela palavra. Amanhã você vai ler a mesma palavra, Deus vai falar outra coisa com você na mesma palavra, irmãos. Por isso que nós temos que ruminar a palavra de Deus. Meditar a palavra de Deus. Joyce, mas eu não sei como se medita. Você sabe. Vocês já se preocuparam com alguma coisa? Alguém aqui já passou por preocupação? Como é que é quando a gente está preocupado? Você não fica o dia inteirinho pensando naquilo? Você pensa, e você pensa várias situações. Você pensa aquilo da frente para trás, de trás para frente, pensa de novo, e pensa no meio, e pensa no fim, o que pode acontecer, e aquilo, será que foi assim, será que foi assado? Faz isso com a palavra de Deus. Isso é meditação. Você vai ler uma palavra, você vai passar o dia lembrando. Pensa, o que Jesus quis falar contigo no início, no fim, volta, pensa de novo. Será que tem algo novo aqui? Isso é meditar, irmãos, a palavra de Deus. É igualzinho você ficar preocupado com alguma coisa. Vocês conhecem Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele teve uma vida bem errada. Santo Agostinho, ele fez um monte de coisa errada. Santa Mônica, suou a camisa rezando pela conversão do filho. Mas vocês sabem qual foi o momento da conversão de Santo Agostinho? Diz a história de que ele andava e escutou uma voz de criança que falou para ele assim, quando ele olhou para uma Bíblia, ele escutou assim, toma e lê. Só isso, lê. Aí ele foi e abriu em Romanos. Ele leu um versículo, irmãos. Ele leu um versículo. E a vida dele foi transformada. Ali começou o processo de conversão dele. E hoje a gente conhece ele como Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica. Qual é o poder, irmãos, que um versículo tem capacidade de fazer na sua vida? Mas a gente não lê, como é que a gente vai saber? Quando eu era mais nova, eu nunca mais ouvi falar desse tipo de brincadeira, mas quando eu era novinha tinha bastante. Vocês lembram daquilo de brincadeira do compasso, brincadeira do copo, de invocar espírito, aquela coisa arada toda? Vocês lembram disso? Então, era uma vez, eu era bem novinha, eu acho que eu devia ter uns 13 anos. E aí foram meus amigos, meus vizinhos, tudo lá para trás da minha casa um dia, de tarde. E, vamos brincar do compasso? Vamos. Eu falei assim, tá, vamos, né? E aí, eram vários números, depois sim e não, e eu acho que era, e o alfabeto, assim. E aí se botava um compasso no meio, segurava a ponta, naquele dia era eu ainda que fiquei segurando a ponta do compasso. E aí a gente invoca o Espírito, chama lá o Espírito para vir para conversar com a gente. E aí começamos a fazer perguntas de cada um, assim, das pessoas. O fulano vai casar? Sim, não, é uma coisa assim. E aí, irmãos, começaram a perguntar a idade com que cada um ia morrer. E eu segurando. O fulano vai morrer com 80, o fulano com 70 e pouco, o fulano com não sei quanto. Joyce, pergunta o teu. Eu falei assim, eu não quero saber, irmãos. Não, pergunta.
Não quero. Não, Joyce, foi todo mundo, tu também tem que perguntar. Tá, e ainda era eu que estava segurando, irmãos, né? Então, fiquei segurando lá. Falei, tá, com quantos anos eu vou morrer? Fiquei esperando. Aí, já começou baixo, irmãos, já começou com 2 na frente. Ixi, morrer cedo. Aí depois, continuou no 2. Falei, eu não acredito que eu vou morrer com 22 anos. Aquilo dali, irmãos, entrou como uma faca no meu coração. E para ajudar, não podia nem dizer que era o outro que roubou ali, porque era eu que estava segurando. E aquilo dali ficou gravado. A partir daquele momento, eu entrei em profunda ansiedade. Chegava os meus aniversários, cada aniversário que eu fui fazendo, 14, 15, 16, eu chorava no dia dos meus aniversários. Mas eu chorava. Era uma dor que me consumia. Até me emociono de lembrar disso que eu passei. Porque foi doído, irmãos. Eu não consigo explicar para vocês o sentimento que era ter quase que certo na minha cabeça de que eu ia morrer com 22 anos. E todos os sonhos na minha cabeça. Sonho de casar, sonho de ter filhos, sonho de conquistar as coisas que qualquer pessoa gostaria de ter. E aquilo dali foi... Tinha aniversário que chegava à noite, meu marido vinha, a gente não era casado ainda, era noivo, e ele me abraçava porque eu só chorava, eu não conseguia dormir à noite. Então eu me confessei dessa brincadeira que eu fiz, pedi para um padre um aconselhamento. O padre falou assim, não filha, tu se confessou, o que era agora está quebrado. Mas quem disse que sai da minha cabeça, irmãos? Cada vez chegando mais perto. E na minha vida, as coisas foram acontecendo meio rápido. Com 20 anos, eu casei. E aí, quando eu casei com 20 anos, depois eu comecei a pensar assim, será que está acontecendo tudo rápido na minha vida? Porque eu vou morrer rápido. Por isso que Deus está permitindo eu já casar com 20 anos, né? Formar minha família. E aquilo dali ia me consumindo. Irmãos, eu rezei tanto, eu pedia para Deus, era cada grupo de oração que eu ia, era esse meu pedido, Senhor, não deixe isso acontecer na minha vida. Quebra essa maldição, Jesus. Quebra isso que aconteceu lá naquele dia. Foi quando eu fiz 21 anos. Quando eu fiz 21 anos, eu já estava aqui na comunidade católica, Palavra Viva. E todos os dias a gente fazia escala de adoração na capela. Um dia normal, gente. Naquele dia eu nem lembrava. Tinha momentos assim que eu passava, dias que eu passava sem lembrar desse medo. Então aquele dia eu estava bem, entrei na capela, tudo normal, sem esperar que Deus fosse fazer algo novo na minha vida. Às vezes a preocupação batia, porque os 22 anos estava chegando. E eu vivia em constante batalha contra isso. Só que naquele dia eu não lembrava. Naquele dia eu estava bem. Cheguei na capela, me ajoelhei. Comecei a rezar. Vem Espírito Santo, xalalalá, xalalalá, cantar uma música. Até que Deus falou assim, abre a palavra. Aí eu abri, irmãos. Não precisa abrir comigo, eu abro aqui rapidão. Quando eu abri a palavra, irmãos, caiu em Jó 14. Eu já bati o olho no versículo 5, onde falava assim, ó. Se os seus dias já estão determinados e sabes o número dos seus meses, se lhe fixastes um limite intransponível. Irmãos, olha que eu li isso aqui. Eu só faltei gritar naquela capela. Mas eu chorei que nem criança pequena. Eu falava assim, eu não acredito, Senhor, que é isso mesmo. Chorei. Até que Deus falou assim, no meu coração, calma, filha.
Isso aqui foi só para tu lembrar da tua dor. Porque eu entrei na capela, eu não estava pensando nisso. Quando eu li isso aqui que veio tudo de novo. Agora eu quero que tu abra a palavra de novo. Deus falou assim para mim. Aí eu assim, enxugando as lágrimas, que nem agora. Aí a palavra que eu abri foi essa aqui. Era tipo assim que eu estava na capela aquele dia. Ai, ai. A palavra que eu abri depois foi assim. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Até que a sua justiça raie como clarão e a sua salvação arda como tocha. Então as nações verão tua justiça e todos os reis tua glória. Receberás nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa gloriosa nas mãos do Senhor, turbante real na palma do teu Deus. Já não te chamarão abandonada, nem chamarão a tua terra desolação. Antes será chamada meu prazer está nela, e tua terra desposada. Com efeito, o Senhor terá prazer em ti, e se desposará com a tua terra. Como o jovem se desposa uma virgem, assim te desposará o teu edificador. Como a alegria do noivo pela sua noiva, tal será a alegria que teu Deus sentirá em ti. Sobre teus muros, Jerusalém, porei guardas. Eles não se calarão nem de dia nem de noite. Para vós que vos lembrais do Senhor, não há descanso. Não lhe concedais descanso enquanto ele não estabelecer firmemente Jerusalém e não fizer dela objeto de louvor na terra. Yahvé jurou pela sua destra e pelo seu braço vigoroso. Não tornarei a dar o teu trigo como alimentos a teus inimigos, nem os estrangeiros tornarão a beber o teu vinho. Aquele com que tu te afadigastes, antes aqueles que ceifaram o trigo comerão, louvando ao Senhor. Aqueles que fizeram a vindima beberão o vinho nos meus átrios sagrados. Passai, passai pelas portas, preparai um caminho para o meu povo. Construi a estrada, removei as pedras, erguei um sinal para os povos. Certamente Yahvé faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação está chegando. Eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Eles serão chamados o povo santo, os redimidos do Senhor. Quanto a ti, serás chamadas procurada, cidade não abandonada. Palavra do Senhor. Irmãos, quando eu li essa palavra, a minha alma encontrou paz. Naquele dia, irmãos, eu fui curada das crises de ansiedades que eu passei por anos. Dos 13 aos 21 anos, eu tive fortes crises de ansiedade por conta de uma brincadeira besta. Por conta de querer mexer com aquilo que não deve se mexer. Mas em um determinado dia, irmãos, o Senhor quis olhar para mim. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, para dizer que a palavra de Deus é refúgio. A palavra de Deus é consolo. A palavra de Deus, ela traz direção. A palavra de Deus traz resposta. Jesus é essa palavra encarnada. Só que essa palavra tem que estar encarnada no meu e no seu coração. Vira para o irmão que está aí do seu lado e fala assim para ele: a palavra de Deus tem que estar encarnada no nosso coração. Jesus falou na criação. Jesus falou pelos profetas. Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria. E esse encarnar-se, irmão, significa de que Deus quis se comunicar plenamente comigo e com você.
Nesse encarnar-se, irmãos, Jesus assumiu a nossa história. Jesus assumiu as nossas dores. Jesus assumiu as nossas alegrias. Nesse encarnar-se, Jesus assumiu até a nossa morte. Por amor. Por amor a nós, irmãos. Por amor a nós, ele desce do nível dele. Ele se esvazia de si. Ele se esvazia da sua glória. E se torna como um de nós. Igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por quê? Por amor a nós. Por amor a nós, Jesus cura. Por amor a nós, Jesus liberta. Por amor a nós, Jesus restaura. Por amor a nós, Jesus faz tudo novo, de novo. Tudo por amor a nós, irmãos. Mas às vezes a gente procura em tantos lugares. A gente procura nas pessoas, a gente procura nos lugares aí fora, quando o único que pode nos ajudar é Jesus. Quando o único que tem palavras de vida é Jesus. Às vezes as coisas não acontecem, irmãos, na nossa vida, porque a gente não tem mais fé. Paramos de receber curas, milagres, porque a gente não acredita mais que o Deus da Bíblia tem poder. A gente acha que isso aqui é só um livro de história. Não é, irmãos. A palavra é viva. A palavra tem poder. Agora eu pergunto para vocês. Vocês querem se encontrar de fato com esse Deus que tem poder? Então vamos ficar de pé. Com esse Deus que quer fazer tudo novo. Com esse Deus que tudo aquilo que Ele fez na Sagrada Escritura, todos os milagres, todos os prodígios, Ele pode fazer hoje de novo, irmãos. Vocês creem nisso? Vocês têm fé nisso? Vocês acreditam que Deus pode fazer? Então feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E nesse momento já vá falando para Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, venha sobre mim. Apresenta para Deus as suas necessidades, irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei aquilo que você precisa. Mas você sabe. Traga as suas dores para o Senhor. Apresenta as suas dores para Deus. Só Ele que pode te ajudar, irmãos. Só Ele que pode trazer renovo. Renovo na sua casa, no seu casamento. Renovo na vida dos seus filhos. Renovo na sua família. É só Deus que pode. E Deus tem poder para isso. E Deus quer. Deus deseja. Peça para Ele. Vem, Deus. Andara la basura la Maria la Maria shelelelele ya la basura la bara la bara la bara la Maria Shandara la bara la bara la bara la bara la Maria lele ya la basura la bara la Maria Shirandara la bara la bara la Maria. Irmãos, quero pedir para vocês, dê as mãos pro irmão que está do seu lado, fecha o corredor aqui. Que nesse simples gesto nós possamos se unir como igreja de Cristo.
pertencentes a Deus, como igreja unida, como lá no Antigo Testamento, quando o povo estava escravizado pelos egípcios, o povo orou, irmãos, o povo pediu por libertação, o povo pediu por um libertador, o povo pediu por algo novo, unidos, eles clamaram unidos, e diz a palavra de Deus, que o clamor daquele povo chegou aos ouvidos de Deus. Unidos hoje, irmãos, clamemos para que o nosso clamor chegue também aos ouvidos de Deus. Oh Senhor, escuta-nos, Deus, escuta o clamor de cada filho que está aqui, cada um clamando, pedindo pela sua necessidade, pessoas pedindo por milagres, pessoas pedindo por curas, outras pedindo por libertações. Senhor, eu te peço, escuta-nos, escuta o clamor do teu povo, Senhor.